Samuel tinha apenas 11 anos, mas já sabia melhor do que muitos adultos o que significava sobreviver dia após dia. Todas as manhãs ele se levantava antes do amanhecer, quando a cidade ainda estava silenciosa, e saía da pequena e deteriorada casa onde vivia com sua mãe e seus 2 irmãos menores. Ela fazia o que podia para sustentá-los, mas o dinheiro nunca era suficiente, então Samuel havia aprendido, sem que ninguém pedisse, a contribuir com o que pudesse. Para ele, isso significava caminhar até o cruzamento mais movimentado do bairro e passar horas vendendo doces entre os carros parados quando o sinal fechava. Naquele dia, usava as mesmas roupas gastas de sempre, uma camiseta desbotada, uma calça velha cheia de remendos e tênis cujas solas quase não existiam mais. As manchas de terra e suor marcavam cada costura, contando sem palavras a história de um menino obrigado a amadurecer cedo demais. Mesmo assim, ele tentava manter um sorriso. Sabia que as pessoas compravam mais quando o vendedor mostrava bom humor, mesmo que por dentro sentisse um cansaço que não correspondia à sua idade. O semáforo estava especialmente movimentado naquela tarde. Os carros avançavam lentamente, o barulho dos motores misturava-se com o calor, e o ar cheirava a asfalto queimado. Samuel corria de um veículo a outro, levantando a mão e mostrando o pequeno saquinho de doces que carregava consigo. Em cada janela, aproximava-se com a mesma frase aprendida com o tempo: "Boa tarde, senhor, senhora, me ajuda com um doce para levar comida para minha casa." Às vezes recebia uma compra, outras vezes um movimento de cabeça ou uma janela subindo sem dizer nada. O sol caía implacável. A camiseta de Samuel estava encharcada de suor, e sua garganta começava a arder de tanto falar. Seus pés doíam, seu estômago estava vazio desde a manhã e a tarde já tinha se estendido mais do que ele gostaria. Mas precisava continuar. Se não conseguisse vender ao menos algumas moedas a mais, naquela noite não haveria nada para comer em casa. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas seu maior medo era ver seus irmãos deitarem com fome mais uma vez. À sua volta, as pessoas voltavam do trabalho dentro de carros com ar-condicionado, rádios ligados e vidros escuros. Para Samuel, porém, o mundo era outro. Era o chão quente sob seus pés, o ruído constante dos motores atrás dele, as buzinas, os gritos, a pressa dos desconhecidos que passavam sem sequer olhá-lo. Mas ele continuava, porque em sua mente não havia outra opção. Enquanto corria até o próximo carro, sentiu uma pontada de tristeza misturada com determinação. Sonhava em ir à escola como outras crianças, em ter uma vida tranquila, em não precisar correr entre carros para ganhar algumas poucas moedas. No entanto, esses sonhos ficavam sempre guardados dentro dele, protegidos, para não se quebrar diante da realidade ao seu redor. E assim seguia Samuel, minuto após minuto, sinal após sinal, tentando vender ao menos mais um doce. Porque para ele, cada moeda significava uma possibilidade, que naquela noite em sua casa houvesse pão, arroz ou algo para colocar no estômago. E ainda que o mundo não parasse para olhá-lo, ele se esforçava, carregando sobre seus pequenos ombros uma responsabilidade que não deveria ser de uma criança, mas que aceitava com a força silenciosa de quem não tem outro caminho a não ser seguir em frente. Quando o sinal voltou a ficar vermelho, Samuel viu mais uma oportunidade e se aproximou rapidamente de uma caminhonete de luxo que tinha acabado de parar à frente. Era uma daquelas caminhonetes grandes, brilhantes, com vidros escuros que pareciam separadas da realidade da rua. Samuel respirou fundo, preparando-se para repetir seu discurso, com a esperança de que os ocupantes tivessem um pouco de compaixão e comprassem algo dele. Mal levantou a voz para falar quando ouviu o som agressivo de uma freada. Uma motocicleta policial deslizou até parar ao seu lado, quase roçando suas pernas. O motor vibrava com força, anunciando não apenas a presença do policial, mas também que algo estava prestes a acontecer. O policial desceu de forma brusca, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. A expressão em seu rosto era dura, quase furiosa, como se Samuel fosse um criminoso e não um menino com uma sacola de doces na mão. Vamos lá, gritou o policial, sua voz ecoando entre os carros. Quantas vezes já te disse que você não pode ficar aqui? As palavras caíram como um golpe. Samuel tentou dar um passo para trás, mas o policial já estava sobre ele. Sem dar tempo para reagir ou sequer abrir a boca, o homem o agarrou com força pelo braço e o empurrou contra o capô do carro mais próximo. O metal quente queimou seu estômago e suas mãos quando as apoiou para não cair. Seu pequeno corpo ficou preso sob a mão do policial, que apertava mais do que o necessário, como se quisesse punir algo maior do que uma simples infração. Samuel tentou se explicar, com a voz trêmula. Sim, senhor. Eu só estava tentando vender. Mas o policial não o escutava. Ou, pior ainda,
o ignorava deliberadamente. Cada palavra que Samuel pronunciava parecia enfurecer ainda mais o homem, que o pressionava com mais força, esmagando ainda mais contra o carro. Já te falei que não quero te ver aqui. Não entende? Esta rua não é para vagabundos. Cuspiu o policial, como se fosse uma verdade incontestável. As pessoas dentro dos veículos ao redor observavam a cena, mas ninguém interferia. Alguns fingiram olhar o celular, outros viraram o rosto para a janela do lado oposto. Havia quem franzisse a testa com desgosto, mas mesmo assim não abria a boca. Ninguém queria problemas, ninguém queria chamar a atenção de um policial irritado, ninguém queria complicar a vida. Para eles, era mais fácil fingir que nada estava acontecendo e deixar que o menino se virasse sozinho. Um senhor mais velho dentro de um táxi balançou a cabeça com pesar, mas não fez mais do que cruzar os braços e continuar olhando. Uma mãe que estava com a filha abaixou o olhar, talvez para evitar que a pequena presenciasse aquele ato injusto, ou talvez porque sabia que sua consciência não a deixaria dormir se enxergasse os olhos do menino enquanto sofria. Em outro carro, um jovem abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu ao ver a arma do policial presa na cintura. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Samuel sentiu a humilhação subir pela garganta como um nó. Não era apenas a dor física do braço preso sob a mão grande do policial, nem o impacto do capô quente contra seu corpo, mas a sensação de estar sozinho contra o mundo. Um menino cercado de adultos que preferiam não olhar. Em um segundo, ele entendeu que, para eles, ele era invisível, inexistente, descartável. Apenas mais um menino pobre, um entre tantos, enfrentando um destino que parecia escrito sem sua permissão. O sinal continuava vermelho, mas parecia que o tempo tinha parado. As buzinas se calaram, o barulho dos motores ficou em segundo plano, e a única coisa que se ouvia era a voz autoritária do policial, repetindo palavras que machucavam mais do que a força que usava contra ele. Samuel engoliu seco, tentando evitar que as lágrimas chegassem aos olhos. Sabia que chorar só pioraria a situação. Sabia porque já tinha vivido isso antes. Sabia também que policiais raramente ouviam razões, muito menos de um menino vendedor de doces numa esquina. Enquanto seu corpo permanecia pressionado contra o metal quente, sua mente vagou por um instante. Por que ele? Por que aquele policial parecia odiá-lo tanto? Por que ninguém fazia nada? Não queria viver assim, mas também não tinha outra opção. Aquela rua era seu trabalho, sua escola, seu campo de batalha e seu único recurso para colocar comida na mesa naquela noite. O policial continuava gritando enquanto o sinal permanecia vermelho. A cidade inteira parecia ter decidido que Samuel merecia ser castigado simplesmente por tentar sobreviver. E o silêncio cúmplice dos presentes confirmava que, naquele momento, ele estava completamente sozinho. No meio dos gritos, do silêncio covarde dos motoristas e da dor provocada pelo braço preso, Samuel sentiu algo mudar no ambiente. Um som diferente se destacou entre o barulho de motores e buzinas, o leve impacto de uma porta se abrindo. Não foi uma batida brusca nem um movimento impetuoso, mas sim um gesto calculado, lento, cheio de intenção. O policial também percebeu. Suas mãos deixaram de apertar com tanta força por uma fração de segundo, como se um instinto antigo e desconfortável o alertasse de que havia cometido um erro colossal. A poucos metros dali, um carro preto grande, elegante, com vidros escuros e uma presença intimidadora permanecia estacionado. Dele desceu um homem que não precisava de apresentação nem de escolta para ser percebido. Caminhou em direção a eles com passos tranquilos, precisos, seguros. Não usava uniforme, não elevou a voz, não exibiu arma alguma. Não precisava. Sua reputação precedia sua chegada. Os motoristas que até então fingiam não ver nada começaram a se endireitar nos bancos. Alguns abaixaram mais os vidros. Outros, com os olhos arregalados, reconheceram o homem imediatamente. Não era necessário dizer o nome. Em Medellín havia rostos que nunca se esqueciam. E um deles, sem dúvida, era Pablo Escobar. O policial, ainda segurando Samuel, virou-se devagar. Seu rosto passou da irritação para a incredulidade, e depois para aquele medo seco que sobe pela garganta quando o corpo entende que algo está muito errado. Engoliu saliva contra a vontade, como se os nervos o tivessem pego desprevenido. Pablo parou bem diante dele. Não olhou primeiro para o oficial, mas sim para o menino preso sob sua mão. Observou o braço pequeno dobrado sobre o capô, o suor grudado à pele, o saco de doces caído no asfalto. Seu olhar era profundo e silencioso, mas carregado de julgamento. Depois ergueu lentamente o rosto para o policial e falou com um tom frio e cortante que não precisou gritar para ser mais poderoso que todo o barulho da rua.
É assim que se trata uma criança que só está tentando sobreviver. O oficial sentiu as pernas ficarem pesadas. Já havia enfrentado ladrões, gangues, protestos e perigos, mas poucas vezes estivera diante de alguém cuja simples presença fazia tremer até a própria polícia. Tentou recompor a postura e respondeu: Senhor, eu só estava mantendo a ordem. Mas a desculpa soou vazia, fraca, como se desfizesse no ar antes mesmo de terminar. Escobar inclinou levemente a cabeça, como se tivesse esperado exatamente aquela resposta. Em seguida replicou: a ordem. Disse, com uma calma ainda mais ameaçadora. E a humanidade, fica onde? O silêncio se tornou absoluto. Até os carros presos no trânsito pareciam ter deixado de vibrar. Samuel, ainda tremendo, olhou para o homem que havia chegado como um espectador inesperado naquele inferno cotidiano. Não sabia se devia agradecer, ficar imóvel ou ter medo. Já tinha ouvido histórias sobre Pablo Escobar, histórias que os adultos contavam em sussurros. Algumas falavam de perigo, outras de justiça, algumas de terror e outras de generosidade. Mas nenhuma delas se comparava a estar ali, diante dele, vivendo com a própria pele algo que mais tarde viraria lenda. O oficial abriu a boca para dizer algo mais, mas nada saiu. Sua mente parecia presa entre o desejo de defender sua autoridade e o instinto de sobrevivência que gritava que o melhor era ficar calado. Várias gotas de suor escorreram por sua testa, não pelo calor do asfalto, mas pela pressão invisível de estar diante de um homem capaz de mover cidades inteiras com uma única decisão. Escobar deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal do policial sem tocá-lo. Não levantou a voz, não fez gesto algum, mas a tensão se tornou insuportável. Quando uma criança precisa ir para a rua vender doces para comer, continuou Pablo, com a mesma voz pausada, a ordem que o senhor diz defender já está quebrada há muito tempo. E não é culpa dela. O policial abaixou o olhar. Não queria cruzar os olhos com os de Escobar. Sabia que qualquer palavra mal colocada poderia custar mais que seu emprego. Enquanto isso, alguns motoristas começaram a murmurar entre si. Havia quem estivesse surpreso, assustado e até aliviado. Porque, embora ninguém dissesse em voz alta, muitos ali sabiam que aquele menino não merecia ser tratado como um criminoso. Pablo voltou a olhar para Samuel. E naquele instante, sem dizer mais nada, o rumo da história mudou. Como se uma força invisível tivesse interferido, o menino já não estava mais sozinho na rua. Não era mais a vítima muda de um sistema cruel. Não estava mais sendo esmagado contra o metal quente sem defesa nenhuma. Alguém havia decidido intervir. E não era qualquer pessoa. Era um homem cuja simples presença era capaz de parar uma cidade inteira. O policial continuava paralisado, com a mão ainda sobre o braço de Samuel, mas já sem exercer a mesma força. O medo o mantinha preso ao chão, como se suas botas estivessem coladas ao asfalto quente. Pablo observou por mais alguns segundos, em silêncio, deixando que a própria tensão cumprisse seu papel. Não precisava levantar a voz nem ameaçar. Sua mera presença já deixava claro para o oficial que a situação havia mudado completamente. Finalmente, Escobar colocou a mão dentro do paletó. Alguns dos presentes prenderam a respiração, acreditando por um instante que ele sacaria uma arma, mas o que apareceu foi algo diferente, um grosso maço de dinheiro dobrado e preso por um elástico. Ninguém sabia quanto havia ali, mas era mais do que aquele policial havia segurado junto em muito tempo. Pablo estendeu o dinheiro com a mesma naturalidade com que outros entregariam um cartão de visita. Pegue disse, com uma calma gelada: esta é a sua multa por não ter coração. O silêncio que se seguiu era pesado, quase sólido. O policial olhou para o dinheiro sem ousar tocá-lo. Era como se aceitá-lo significasse admitir diante de todos que tinha perdido a autoridade, que havia sido humilhado, que suas ações não tinham sido de um protetor, mas de um abusador. Mas recusá-lo também não era uma opção. Não diante daquele homem. Não diante de uma rua cheia de testemunhas que agora esperavam sua reação. Por fim, seus dedos trêmulos alcançaram um maço de notas. Ele não guardou imediatamente. Segurou com uma mão rígida, como se queimasse, como se aquele dinheiro pesasse mais do que sua arma e sua insígnia juntas. Não disse nada. O que poderia dizer? Que palavras corrigiriam aquele momento? Nenhuma. Escobar, assim que o dinheiro estava nas mãos do policial, deixou de olhá-lo como se já não existisse. Sua atenção voltou-se diretamente para Samuel. Ele se inclinou um pouco, baixando o tom da voz, mas sem perder firmeza. Vamos, disse. Ninguém volta a tocar em você enquanto eu respirar. Não era uma frase dita da boca para fora. Na voz de Pablo havia uma certeza inabalável,
do tipo que ninguém em Medellín ousaria questionar. Samuel, ainda tremendo, apenas assentiu sem emitir uma palavra. Não sabia se agradecia, chorava ou fugia. Sua mente, tomada pelo medo e pela surpresa, só conseguia pensar que algo impossível estava acontecendo. Alguém intercedera por ele. E não qualquer pessoa. Pablo pousou a mão sobre o ombro do menino, com um gesto firme, mas surpreendentemente suave. Ele trouxe segurança onde antes só havia dor. Então, sem voltar a encarar o policial, caminhou com Samuel em direção ao carro preto estacionado alguns metros atrás. Cada passo que davam parecia fazer a rua inteira prender a respiração. Os motoristas, que antes fingiam não ver nada, agora tinham se tornado um público involuntário de uma cena que nunca esqueceriam. Alguns se inclinavam para fora das janelas para enxergar melhor. Outros murmuravam entre si, comentando em voz baixa a ousadia daquele homem que mudará o destino do menino em poucos segundos. Uma mulher levou a mão ao peito, como se sentisse dor pelo que havia acabado de testemunhar. Um senhor dentro de um táxi deixou escapar uma frase quase inaudível. Finalmente alguém enfrentou aquele abusador. O sinal ficou verde, mas ninguém se mexeu. Ainda não. Era como se as regras comuns da rua, o trânsito, a pressa, a rotina tivessem sido suspensas por algo maior. Pela primeira vez desde que Samuel fora detido, os carros não avançavam. Estavam hipnotizados. Pablo abriu a porta traseira do carro e esperou que Samuel entrasse primeiro. O garoto olhou para sua sacola de balas caída no chão e, por um instante, pensou em pegá-la. Era tudo o que tinha, sua ferramenta de trabalho, seu pequeno sustento. Mas Escobar colocou a mão em seu braço e negou com um gesto mínimo, porém firme. Isso já não importa, parecia lhe dizer sem palavras. Samuel subiu no carro, afundando no banco macio, totalmente diferente do chão áspero onde tinha passado as últimas horas. Era a primeira vez que se sentava em um veículo assim. Até sentia medo de apoiar os pés no carpete, como se fosse limpo demais para ele. Pablo entrou depois, fechando a porta com suavidade, como se nada extraordinário tivesse acontecido. De fora, alguém poderia pensar que era só um homem entrando em seu carro. Mas aqueles que viram sabiam, acabavam de presenciar uma virada de destino. Antes de acelerar, Pablo lançou um olhar ao policial pela janela aberta. Não precisou repetir ameaças nem dizer mais uma palavra. Sua expressão bastou. A mensagem estava clara. O menino não está mais sozinho. O agente finalmente guardou o maço de dinheiro no bolso, engolindo seco outra vez. Não tinha ganhado nada. Não tinha mostrado autoridade. Não tinha cumprido seu dever. Tinha sido exposto. E agora só podia torcer para que aquilo terminasse ali. Que não houvesse consequências piores. Quando o motor do carro rugiu para partir, os motoristas começaram a se mover devagar, como se a cidade voltasse a respirar depois de ter ficado paralisada. Mas cada um deles sabia que tinha acabado de presenciar uma daquelas histórias que se repetem por anos nos cafés, padarias e esquinas do bairro. O dia em que um menino indefeso foi resgatado em plena rua. E o homem que o fez. Samuel permanecia em silêncio dentro do carro, ainda com as mãos tremendo. A adrenalina que o sustentara naqueles minutos já tinha ido embora, e agora o que surgia era a confusão, a incerteza, e uma nova sensação, proteção. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. O veículo avançava pelas ruas de Medellín, deixando para trás o semáforo, as buzinas, os curiosos e o policial paralisados sem saber o que fazer com sua dignidade quebrada no asfalto. Pablo não dizia nada, mantinha os olhos na estrada, sério, pensativo, como se estivesse pesando algo muito maior do que o incidente que haviam acabado de deixar para trás. Para ele, esse tipo de situação era quase rotina, mas para o menino representava um antes e um depois. Passaram-se alguns minutos até que Pablo, sem desviar o olhar do caminho, rompeu o silêncio. Escute, Mijo disse por fim, com uma voz grave, porém firme. Vender doces não é crime. Procurar comida não é delito. Samuel engoliu em seco. Tinha escutado centenas de broncas na vida, mas nunca palavras que soassem tão justas. Não soube o que responder. Apenas assentiu, com os olhos cheios de vergonha e alívio ao mesmo tempo. O carro parou em outro semáforo mais adiante, embora desta vez nada ruim acontecesse. Foi ali que Pablo virou um pouco o corpo e colocou a mão no ombro do menino com um gesto humano, não autoritário. Mas eu quero algo melhor para você, continuou. Samuel o encarou sem entender completamente. Melhor. O que significava melhor para alguém que nunca tivera outra opção? Sua vida era o que era: acordar, caminhar descalço ou quase,
vender doces e torcer para que aquele dia fosse suficiente para levar algo para casa e que seus irmãos não fossem dormir com o estômago vazio. Pablo sabia disso. Ele via todos os dias nos semáforos, nas ruas, nos bairros, crianças carregando responsabilidades que não eram delas. Abriu o paletó e tirou outro maço de dinheiro. Samuel olhou arregalado, pensando que ele entregaria a ele. Mas o que veio depois o desconcertou. Isso não é esmola, disse Pablo, falando com a seriedade de um pai que educa, não de um homem que compra lealdade. Isso é investimento. Samuel franziu a testa, sem compreender. Investimento em você, esclareceu Pablo. Amanhã eu não quero ver você naquele semáforo. Quero que vá para a escola. O menino sentiu um nó no peito. Havia faltado muitas vezes porque não tinha uniforme ou porque não podia chegar sem cadernos como os outros. Com frequência ficava do lado de fora da sala, copiando o que conseguia em folhas soltas ou no verso de embalagens de doces. Sua mãe chorava quando o via chegar assim, mas não havia dinheiro para mais nada. Pablo pareceu ler seus pensamentos. E se faltar uniforme, livros, sapatos ou o que for, continuou enquanto procurava algo mais no paletó, você vai falar com este homem. Ele tirou um cartão pequeno, espesso, com letras douradas, e colocou-o na mão do menino. Samuel o segurou como se fosse uma nota frágil que pudesse rasgar só com o toque. O nome impresso tinha peso, era alguém que claramente resolvia coisas, alguém para quem ninguém fecharia a porta. Ele trabalha para mim, explicou Pablo. Vai ajudar você. Só diga que é Samuel, o menino do semáforo da ponte. Eu sei que vão lembrar. Samuel sentiu os olhos arderem. Tentou evitar chorar, mas não conseguiu. Uma lágrima escorreu pela bochecha suja. Ele a limpou rapidamente, envergonhado de chorar na frente de alguém como ele, alguém sobre quem se contavam tantas histórias terríveis. E, mesmo assim, ali estava, tratando com respeito. Ninguém, absolutamente ninguém em sua vida, o havia tratado assim. Mas tem mais uma coisa, acrescentou Pablo. Você vai me prometer algo. O menino assentiu sem pensar. O que for, senhor. Você vai estudar. Vai se esforçar. Vai crescer para não voltar a sentir medo quando alguém abusar da força ou da própria farda. E se um dia você vir outro menino passando pelo que você passou hoje, não vai ficar calado. Samuel apertou o cartão com força, como se fosse um juramento físico, algo sagrado. Eu prometo, disse com a voz trêmula. O carro continuou avançando enquanto uma mudança profunda germinava dentro dele. Ele já não era apenas um menino tentando sobreviver. Tinha descoberto algo mais, o valor de se sentir visto, respeitado, defendido. E essa sensação, por menor que fosse, acendeu uma faísca que nunca tinha sentido. Naquele momento, ele entendeu que uma única decisão, um único gesto de alguém com poder, podia mudar a vida de uma pessoa sem que o mundo sequer percebesse. Mas para Samuel, naquele dia, naquele encontro, naquele simples vamos embora, tudo havia mudado para sempre.